Moro no Flow. Isso. Então nem foi um news, Isso, foi um isso. react que a gente fez. Então, assim... Vocês ficaram sofrendo lá até meia-noite. Não, não, o desempenho assim, foi bem ruim. Eu quero começar, Ricardo, já vamos entrar aqui no lance todo. Daquele Moro no Flow pro Moro no Canal Livre houve uma melhora. Sim, sim. Isso é perceptível. Sim. Só que aqui, né, aquele programa, assim, que a gente não vai tratar a galera igual trouxa, né? Ainda não tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que até antes do Moro ir no Flow já houve uma melhora. Houve uma melhora no sentido de que a postura do Moro agora, ela tá, assim, todo mundo tá percebendo isso. É uma postura mais combativa, ele tá fazendo algumas coisas que chamam mais atenção, ele tá um discurso menos amarrado com aquela etiqueta, aquela bolidez protocolar que ele tinha. Ele entrou um pouco na vibe nossa, de fazer um discurso mais agressivo, mais pra frente. Isso aí todo mundo tá notando. Eu acho que a grande falha agora do Moro não é mais essa. A falha dele é que ele ainda é um candidato generalista. Ele ainda fala pautas muito gerais, as tentativas de resolver os problemas do Brasil dele ainda se baseiam em temos que ver a questão das privatizações e ajudar na parte social e programas. Mas assim, ele não mostra nada definido. Não, a gente tem um programa de privatizações que vai ser assim, 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 assim. Ele falou, Petrobras... Mas assim, ele tá ensaiando coisas sem um lastro muito substantivo de informações, que ele não dá. Então ele não é o cara que vai trazer dados, que vai trazer coisas precisas ali pro debate. E alguém pode até fazer a objeção de dizer, mas o Bolsonaro não faz isso, o Lula não faz isso. Ok, não fazem, mas eles representam um arquétipo que o Moro não representa. Moro é o juiz, ele é o cara mais inteligente, ele é o cara que vende competência. Então, se você vende competência, uma das coisas que você tem que vender é conhecimento de causa sobre os problemas brasileiros. Ele tem que fazer isso através de números, de dados, de propostas, de pautas concretas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a gente viu essa deficiência, infelizmente a gente viu essa deficiência com muita agudeza no Flow, posso falar, né? Pode, claro. É o fato de que ele debateu numa questão que era cara ao Monark, e ele debateu mal. Ele não conseguiu sustentar a posição dele contra a liberação das drogas. Ele não conseguiu sustentar essa posição. Ele trouxe a posição, o Monark começou a apertar, não, mas por quê? Não sei o quê. E ele não conseguiu trazer nada. E ele tinha que ter isso em mente. Por exemplo, ele poderia falar do caso do Uruguai, ou do caso da Holanda, e trazer números e mostrar, liberou, mas não resolveu o problema da violência aqui e ali, então não é bem assim. Se ele quer vir com essa posição, ele precisa trazer substância a essa posição. E ele não trouxe substância a essa posição. Ficou mais ou menos um discurso moralista. Não devemos liberar as drogas, porque eu não acho que é bem assim, eu não sei o quê. E no meio do programa ele insistiu, não, bora pular, não é pra ficar nesse assunto, vamos para outro assunto. Essa não pode ser a postura. Então, assim, ele melhorou no aspecto do discurso combativo, ele tá com um discurso mais arrojado, isso é uma coisa boa, ele tem que manter esse tom e essa tensão até a eleição, o que é difícil, ele vai ter que manter isso, mas, por outro lado, ele vai ter que ganhar substância como candidato. Eu acho que o que ele deveria fazer, eu já falei isso aqui no News, ele deveria dedicar um tempo da agenda dele todo dia para pegar um material mastigado que a assessoria desse sobre problemas do Brasil e propostas, e ele ficar decorando aquele negócio. Decorando mesmo, dados e tal, números, e ficar ali batendo, decorando e criando assim arcos argumentativos. Não, se o cara me pegar nisso aqui, se ele perguntar isso aqui, eu vou pra onde? Se ele perguntar sobre educação, o que eu vou fazer? Essas coisas, cara, elas fazem parte do media training do candidato. Dá pra fazer, não é muito difícil. É óbvio que a gente não vai esperar que o Moro se torne, em 6 meses, um especialista em diversos assuntos do Brasil. Ninguém faz isso. Não é uma expectativa razoável, mas é uma expectativa razoável que ele pegue um material, ele decore, ele entenda os arcos e ele traga propostas claras para o que ele quer do país. É isso que a gente está aguardando. Hoje, o tom arrojado ele já tem e falta essa segunda parte. Tem também uma outra pressão que estão colocando nele, outra pressão. Tem também outro tema que está sendo, vamos dizer, usado para fustigar ele ali, que é o fato dele não ser carismático e não ter uma comunicação com as pessoas mais simples, né? Porque o que acontece, você tinha falado do Moro ter um discurso meio convencional, e eu acho verdadeiro isso. O Moro talvez tenha ouvido, e talvez inclusive ouvido jornalistas reclamando do Lula e do Bolsonaro,
E aí, às vezes, a tendência da pessoa é tentar ir pra uma linha de um político clássico, a moda antiga, como se isso fosse uma resposta para dois populistas e tal. E não é bem verdade. Se a gente. O único caso aí, desde que o Lula ganhou a eleição, que uma pessoa sem carisma ganhou, foi a Dilma. Só que a Dilma ganhou escorada no carisma do Lula. Do Lula, claro. Né? Então, não conta muito. As pessoas estavam votando no Lula. E na prática, quando votaram no Haddad, votaram no Lula também. Então, o que eu olho, assim, não existe essa história de ser um candidato sem carisma. Claro que não. O candidato sem carisma foi o Geraldo Alckmin em 2018, com a maior aliança de todas, partido a dar com pau, e teve 4%. Então, esse negócio, não, o povo vai para um candidato muito técnico. E segundo, ele também não é um candidato muito técnico. Porque o candidato muito técnico seria aquela metralhadora de fatos. O cara chega lá e tem fatos, e é isso, e aqui, a gente faz assim, papapá. Ele também não é esse candidato. Então, assim, ele tem um problema de identidade, claro. Pra mim, assim, desde o princípio da candidatura Moro, as coisas se mostram, pra mim, muito óbvias em relação ao que ele tem que fazer. Eu só vejo duas coisas. Ele tem que ter um discurso arrojado, bater muito no Lula e Bolsonaro, entrar na mecânica das redes com toda a força, não. Se eu tomar isso, eu não durmo hoje. Entrar na mecânica das redes com toda a força e, por outro lado, ter muito lastro, muita substância para sustentar o debate. São essas duas coisas, pô. Isso tá na cara. Assim, se o cara tá ouvindo marqueteiros e jornalistas que digam algo muito diferente dessa fórmula, ele tá ouvindo as pessoas erradas. Não é? Sim. Ele agora ele contratou um marqueteiro, né? Eu vi. Um argentino, o Pablo. Conheci ele. Posso falar aqui, é um cara aberto, cabeça aberta, não tem mentalidade que eu tinha medo, aquela mentalidade do tipo, não cutuque o Bolsonaro. Sim. Tem uma mentalidade aberta, é um cara disposto a ouvir, eu acho que isso ajuda demais. Antes ele não tinha, eu acho que ele ficava ouvindo pessoas passando conceitos genéricos de como fazer política. Existe dentro da política tradicional, a percepção de que se você fica arrumando briga, você está cometendo um grande erro. E... Enfim, eu não vejo isso operando numa eleição em que os dois líderes das pesquisas, eles só arrumam briga. Eles arrumam briga o tempo todo. O Lula tá arrumando um pouquinho menos, mas não é muito menos, porque o universo ao redor dele tá em permanente briga com o Moro. Sim. E não é nem com o Bolsonaro, é com o Moro. Então, falar que, não, isso aqui é uma regra geral, tal, isso parece uma conversa de um manual de uma máquina de fax, sabe? Eu tenho um manual aqui dessa máquina de fax, tudo bem, mas ninguém manda fax, sabe? Mas tá aqui no manual de instruções, tal, tá muito correto, tá xerocado aqui. Então, sei lá, velho, eu não consigo olhar pra essas coisas e ver funcionalidade. Outra coisa, o caso brasileiro, a política brasileira é uma das políticas mais originais e diferentes do mundo. E quando você conversa sobre política brasileira com gente de fora do Brasil, todo mundo fica muito curioso. Você vai apresentando os detalhes, tudo muito, muito diferente. A gente tem uma mistura de política de rede social hoje com política fisiológica, com realidades, IDHs, culturas muito diferentes de uma região para outra. Aí você tem uma eleição em que o voto de todo mundo é igual, né? Igual nos Estados Unidos, que é estado a estado. Não é uma eleição parlamentarista, ela é presidencialista, com muitos partidos, também não é aquele presidencialismo de poucos partidos. Então, assim, a nossa eleição é uma zona generalizada, é uma confusão.